O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant estão em um bunker subterrâneo e super seguro na sede do Ministério da Defesa em Tel Aviv, segundo o jornal Israel Hayom, já que estão neste momento devastando o Irã com bombardeio. Confirmando que as forças militares israelenses estão atacando diferentes locais ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou que o país fará o que for necessário para defender seu Estado e seu povo. As Forças Armadas de Israel já estão realizando ataques de precisão e destruidores contra alvos militares no Irã, em resposta ao lançamento de cerca de 200 mísseis iranianos contra o país, ocorrido no dia 1º de outubro. Cerca de 7 explosões foram ouvidas ao redor da capital iraniana e do subúrbio de Karaj, mas ainda não se sabe quais foram os alvos e tampouco a extensão dos danos. Há relatos de explosões em Isfahan e Mashhad, duas das maiores cidades do país, e também na Síria, onde a defesa aérea afirma estar atacando alvos hostis. Em resposta a meses de ataques contínuos do regime do Irã contra o Estado de Israel, as forças de defesa de Israel estão conduzindo ataques precisos contra alvos militares no Irã, segundo o porta-voz militar de Israel, Novad Shoshani, sem detalhar quais alvos estavam sendo atingidos. Em outro comunicado, agora por vídeo, o porta-voz do exército Daniel Hagari afirmou que o regime do Irã e seus representantes na região têm atacado Israel implacavelmente desde 7 de outubro, em 7 frentes, incluindo ataques diretos do solo iraniano. Ele disse que, como qualquer outro país soberano do mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder. Ele ainda disse que suas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas e que fará tudo o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel. O porta-voz para a imprensa árabe, Avishai Adrae, disse ainda que o exército de Israel está em alerta ofensiva e defensivamente enquanto seguimos os desenvolvimentos do Irã e seus representantes e que está conduzindo uma avaliação situacional contínua. O porta-voz completou dizendo que Israel deve continuar vigilante e obedecer às instruções do Comando da Frente Interna para informar o público sobre quaisquer novos desenvolvimentos imediatamente. O governo dos Estados Unidos, que intensificou sua presença militar na região desde os ataques do dia 1º de outubro, negou qualquer participação no ataque. Os americanos dizem entender que Israel está conduzindo ataques direcionados contra alvos militares no Irã como um exercício de autodefesa e em resposta ao ataque de mísseis balísticos do Irã contra Israel em 1º de outubro. Sean Savett, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, em uma declaração citada pela CNN, disse que eles gostariam de encaminhá-lo ao governo israelense para mais informações sobre sua operação. Em comentários à TV estatal iraniana, integrantes dos serviços de segurança afirmaram que as explosões seriam das interceptações dos mísseis pelos sistemas de defesa do país. Como eu disse em outros vídeos, o objetivo é muito claro. Israel quer a extinção dos grupos extremistas de Gaza e do Líbano e de outros nanicos que se meteram nesse conflito, desde que os extremistas de Gaza invadiram Israel e barbarizaram civis. Infelizmente, para isso acontecer, civis dos países agressores estão pagando um preço muito alto. Por isso, aproveito e te pergunto: você apoia um ataque de Israel com o apoio total dos americanos, com o intuito de incapacitar de uma vez por todas o governo iraniano, mesmo que isso custe muitas vidas no país? Parece que a Kamala Harris defende mais uma ofensiva assim. Ou você enxerga mais como Joe Biden e acredita que Israel deve deixar a vingança de lado e aceitar um cessar-fogo para colocar um ponto final no conflito e nas baixas civis dos países agressores? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Além de Teherã, foram ouvidos estrondos em Mashhad, perto da fronteira com o Afeganistão, e Isfahan, uma das maiores cidades do país. Vale lembrar que, em abril, instalações militares em Isfahan foram atingidas por bombardeios israelenses.
Também foram relatadas explosões em Damasco, capital da Síria, e em Homs. Damasco é frequentemente alvo de bombardeios, contra o que os israelenses dizem ser instalações ligadas à Guarda Revolucionária. A imprensa estatal afirmou que a defesa aérea do país atacou alvos hostis no espaço aéreo sírio. A resposta militar israelense vinha sendo calibrada nos bastidores há semanas, com a participação dos Estados Unidos, de forma a evitar o estouro de um conflito de grande porte no Oriente Médio. Inicialmente, o governo de Israel chegou a cogitar atingir alvos ligados ao programa nuclear iraniano, como a central nuclear de Natanz e também a indústria petrolífera do Irã. Os dois cenários, avaliaram os americanos, poderiam causar efeitos imediatos, como uma nova crise petrolífera global e a expansão do conflito hoje centrado em Gaza e no Líbano, e de médio a longo prazo, como um Irã mais determinado a buscar a militarização de seu programa nuclear e se juntar a Israel como mais uma potência atômica no Oriente Médio. Por isso foram feitas gestões junto aos israelenses para que centrassem suas ações contra instalações militares, como as que, de acordo com os primeiros relatos, foram atingidas na noite desta sexta-feira. Caso a retaliação israelense se restrinja aos alvos militares, ela seguirá o mesmo caminho da resposta adotada contra o lançamento de mísseis, drones e outros projéteis pelo Irã contra Israel em abril, uma ação ligada a um ataque contra o consulado iraniano em Damasco no dia 1º de abril. Não está claro se esta sexta-feira era a data inicial prevista para o ataque. Na semana passada, uma conta pró-Irã no Telegram vazou detalhes sobre os preparativos do ataque, com documentos obtidos da inteligência dos Estados Unidos. As informações continham detalhes sobre ações preparatórias, movimentação de arsenais e sobre como se daria o ataque. No começo da semana, o FBI lançou uma investigação para determinar a origem do vazamento, considerado um dos mais sérios dos últimos anos. Raed Jahar, diretor de advocacy do think tank Dawn, com sede nos Estados Unidos, afirma que os ataques israelenses ao Irã não teriam sido possíveis sem o apoio militar e político cego da administração Biden a Israel. Ele disse que nas últimas semanas vimos os Estados Unidos deslocarem dezenas de ativos militares para Israel, incluindo o sistema de defesa antimísseis TAAD. Vale lembrar que foi relatado diversas vezes nas últimas semanas, após o ataque do Irã a Tel Aviv, em 1º de outubro, que os Estados Unidos haviam alertado Israel de que, caso decidisse retaliar, deveria evitar atacar as instalações nucleares do Irã. Em termos de apoio dos Estados Unidos a Israel, os Estados Unidos há muito sustentam a superioridade tecnológica e militar de Israel na região. Cada venda de armas realizada pelos Estados Unidos para Israel visa garantir que Israel mantenha superioridade tecnológica sobre seus vizinhos, incluindo os iranianos. Vale ressaltar que os Estados Unidos quase sempre mantêm um grupo de ataque de porta-aviões na região para ajudar na defesa dos cidadãos e do território israelense. O Oriente Médio já estava no limite da expectativa da retaliação israelense ao ataque do Irã, no qual cerca de 200 mísseis balísticos foram disparados contra Israel, o segundo ataque direto do Irã contra Israel em 6 meses. Nas últimas semanas, Israel intensificou sua ofensiva contra os militantes palestinos do grupo extremista de Gaza e seu aliado, que é o grupo extremista do Líbano, apoiado pelo Irã. O conflito foi desencadeado há 1 ano pelo ataque dos extremistas de Gaza ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Para resumir, o que se sabe até agora. Primeiro, que o exército israelense afirma que realizou ataques precisos em alvos militares no Irã. Segundo, várias explosões foram ouvidas em Teherã, capital iraniana, e na cidade de Karaj. Terceiro, até o momento da edição desse vídeo, não há declaração oficial do Irã, e autoridades iranianas dizem que estão investigando, relata Resul Serdar, da Al Jazeera. Quarto, a escala e os alvos exatos dos ataques permanecem incertos, assim como os tipos de armas utilizadas. E relembrando mais uma vez, embora o governo iraniano não tenha se pronunciado, a agência de notícias oficial do Irã, IRNA, citou uma fonte de segurança afirmando que alguns dos sons ouvidos na capital foram causados por atividade de defesa em Teherã, e a defesa aérea foi bem sucedida durante o incidente. Em uma postagem separada no Telegram, a agência informou que não houve relatos de incidentes que exigissem assistência. Acrescentou que a situação no aeroporto internacional de Mehrabad e no aeroporto internacional Imam Khomeini estava normal. Por fim, não se sabe o estado de Ali Khamenei e se ele é alvo desses bombardeios para que seja mais um líder do Islã a ser eliminado por Israel. Trita Parsi,
vice-presidente executivo do think tank Quincy Institute for Responsible Statecraft, afirma que a extensão dos ataques israelenses ao Irã nesta noite ainda é uma grande incógnita. Ela disse que se o ataque for tão extenso quanto os próprios israelenses afirmam, com vários alvos em todo o país, não apenas em Teherã, isso aumenta dramaticamente a probabilidade de uma resposta iraniana. Ela termina dizendo que então, na próxima rodada, é bastante provável que os israelenses ataquem locais nucleares, instalações petrolíferas e infraestrutura econômica. E nesse ponto, será iniciado um conflito regional de grandes proporções. E quando eu estava terminando o vídeo, saiu a informação que nos últimos minutos, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Israel divulgou uma breve declaração informando que o primeiro-ministro esteve no centro de operações do Ministério da Defesa em Tel Aviv, enquanto o ataque contra o Irã está em andamento. Também saiu na mídia israelense na última hora que o Gabinete de Segurança aprovou o plano para o ataque ao Irã e estava, essencialmente, aguardando a ordem do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e do ministro da Defesa, Yoav Gallant. Aparentemente, essa ordem foi dada há pouco tempo. Eu estava fechando a matéria e saiu mais uma informação que o canal News 12 de Israel informou que a segunda onda do ataque de Israel ao Irã começou citando explosões na cidade de Shiraz, no centro-sul do Irã. O canal de notícias não forneceu mais detalhes e não houve confirmação oficial. Era apenas aquela árvore maligna que surgiu da terra e se confirmou na fala de Deus. Ela não tem base firme. Essa entidade, maligna, sem raízes, falsa e manipuladora, conseguiu manter-se de pé, com dificuldade, graças ao apoio financeiro dos Estados Unidos, mas não permanecerá por muito tempo, com a permissão de Deus. O sinal claro disso é que gastaram bilhões de dólares em Gaza e no Líbano desde os últimos anos e confiaram em ajudas financeiras de vários países ocidentais, além dos Estados Unidos, e mesmo assim sofreram uma derrota diante de apenas alguns milhares de combatentes que lutam pela causa e estão cercados sem ajuda externa. E o único feito que conseguiram foi bombardear casas, escolas, hospitais e centros de concentração de civis. E hoje a gangue sionista, criminosa. Deus é grande, Deus é grande. Ó nosso povo resistente no Líbano e na Palestina, lutadores corajosos. Ó povo paciente e fiel, esses mártires, e esse sangue derramado não enfraquecem nossa determinação, mas a fortalecem. E hoje, a resistência na região não vai retroceder, com o sacrifício de seus homens, e a vitória será o destino da resistência. A resistência em Gaza elevou o mundo e a honra do Islã, pois suportou todo o mal, com firmeza, todas as formas de malignidade e ódio, e não há pessoa que não admire essa resistência, exceto os inimigos. O regime sionista e a presença de países que alegam buscar segurança e paz na região são o problema principal. Talvez, neste versículo, ele deseja direcionar nossa atenção para este, mostrar que, se os muçulmanos tiverem unidade e consenso entre si, a honra divina e a sabedoria divina estarão ao lado deles. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!